Nos conceder começar mais uma semana celebrando, louvando e agradecendo a Ele. Quero convidar os irmãos que puderem se colocar de pé. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por este momento. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais um dia que nos concede. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de, como igreja sua, nos reunirmos aqui neste lugar, na Igreja Batista do Centenário em Culubandê, para, em ações de graça, Senhor, render ao Senhor o devido louvor. Muito obrigado, Senhor, por nos conceder graça sobre graça, por nos sustentar até aqui. E esperançosos, Senhor, nós nos reunimos para rogar o seu cuidado, Senhor, diante dessa semana que se inicia, com seus muitos desafios, Senhor. Dá que esta manhã seja mais uma vez uma manhã abençoada pelo Senhor. Que os nossos corações, que as nossas emoções sejam cuidadas pela Tua palavra, pelos louvores, especialmente pela comunhão que temos um com os outros e com o Senhor. Alcança, Senhor, aqueles que não estão conosco aqui nesta manhã, por variados motivos. Alcança aqueles, Senhor, cuja sua palavra ainda não ecoa como palavra salvadora em seus corações. Que o Teu Espírito, Senhor, possa estar fazendo aquilo que só o Senhor pode. Trazer-lhes certeza, confiança de que o Senhor é o único caminho. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão que se reúne aqui nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, pela certeza que temos, que não falamos ao vento, mas que temos um Deus que nos ouve, que nos se inclina ao nosso favor. Não porque sejamos boa coisa, Senhor, mas graças ao sacrifício do Teu Filho, Jesus Cristo, graças à justiça dele, Senhor, nós podemos nos aproximar com destemor diante do trono da graça. Graças, Senhor, te damos por tudo isso, em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar, por favor. Quero convidar os irmãos a estar acompanhando uma leitura bíblica. Nós vamos estar lendo no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1. Nós vamos estar lendo do verso 1 ao 5. Do verso 1 ao 5 e depois do verso 10 até o 18. Evangelhos de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1. Dá alguns minutos para os nossos irmãos estarem se acomodando. É motivo de grande alegria ver os irmãos chegando e se reunindo. Depois de tempos tão difíceis, estamos chegando o final do ano com algo próximo à normalidade. Ou, como dizem, o novo normal. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 1, do verso 1 ao 5, depois do 10 ao 18. A minha versão diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Verso 10. O Verbo estava no mundo e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Verso 16. Pois todos recebemos de sua plenitude, graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus.
O Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o revelou. Louvado seja Deus por sua palavra. Sentado como estamos, vamos mais uma vez nos dirigir ao Senhor em oração, aproveitando nessa oportunidade por interceder pelos nossos irmãos que estão enfermos, pelos nossos irmãos que estão passando por dificuldades de oportunidades de trabalho, enfim, procuremos trazer à memória os nossos irmãos que não estão ao nosso lado, que não temos visto por algum tempo. Dirija em oração, apresente diante de Deus a vida dos nossos irmãos. Como diz um autor, a maior prova de piedade do crente é no momento em que se dirige ao Deus que tudo pode, esquecer um pouco de si e colocar diante do Senhor o seu irmão. Oremos então. Deus bendito, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela liberdade que gozamos de, em alta voz, proclamar a Tua palavra, de ler a Tua palavra. Obrigado mais ainda pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de crermos que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, que a Tua palavra é vida, Senhor. Obrigado pela fé que temos, Senhor, que a Tua palavra é fiel e verdadeira e que nenhuma palavra dessa cairá por terra. Neste momento, Senhor, nós intercedemos também pelos nossos irmãos que não se encontram reunidos conosco, muitos em virtude de problemas de saúde, outros por problemas dos mais variados, Senhor, mas nós, unânimes, como igreja do Senhor aqui reunidos, nós pedimos, Senhor, consola, conforta, anima, Senhor, põe de pé para o Teu louvor, Senhor, os nossos irmãos. Aquele que está desanimado, que possa ser encorajado através do Teu Espírito, através das nossas orações, através do nosso cuidado, através da palavra que o Senhor coloca em nossos lábios. Aqueles que estão sem oportunidade, Senhor, de trabalho, que o Senhor possa estar providenciando a porta necessária, providenciando o escape, o recurso, a ajuda através dos nossos irmãos. Deus, tudo colocamos diante de Ti, Senhor. Sabemos que não temos nenhum cuidado sobre nós que nos leve ao êxito, Senhor, mas lançando sobre o Senhor toda a nossa angústia, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Sabemos que em tudo o Senhor tem se revelado Deus presente, Deus conosco, Senhor. Não nos deixe, Senhor, titubear, não nos deixe duvidar, Senhor, que o Senhor tem nos sustentado. Que as nuvens negras que nos rodeiam, Senhor, não nos faça perder a referência do Senhor, o sol da justiça que brilha em todo o tempo. Ainda que não vejamos, o Senhor está lá. Ainda que não ouçamos a Tua voz, o Senhor está lá. Acalma, Senhor, o nosso coração diante das dificuldades, diante das tempestades, Senhor. Que nós possamos enxergar o Senhor que acalma a tempestade. E que não acalmando-a, Senhor, nos acalme para navegar em meio a todas as dificuldades, Senhor. Que cada um dos meus irmãos hoje aqui, Senhor, que cada um onde a voz dessa igreja se faça ouvir, possa ser de maneira especial tocado pelo Senhor, pelo Teu Espírito, pela Tua palavra. Oramos crendo, com certeza de que o Senhor nos ouve, em nome de Jesus. Amém. Convidar o Ministério de Louvor para estar nos conduzindo em louvor e em adoração ao Senhor através dos cânticos espirituais. Sim. Som. Bom dia, irmãos. Convido os irmãos a ficarem de pé para que nós possamos estar
juntos, né, todos de pé, louvando ao nosso Deus. Esse é um momento da igreja de louvar a Deus e que nós possamos estar colocando as nossas confianças no Senhor, na palavra de Deus, que é viva e eficaz, que tem sempre algo a nos dizer. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. E o teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto, como o orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos, como o orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Tu és Senhor. Pois em meio a tua palavra se fizeram os céus e o brilho do sol se fez reinar em meio às trevas. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Amém. Que nós possamos estar cada vez mais falando mais da palavra do nosso Deus e mostrando que o nosso Deus, Ele é o Senhor de toda a terra, de todo o céu, e que tem muito poder para salvar, para curar. Nós possamos estar compartilhando desse amor de Deus, né, que é justo e que é misericordioso, que é gracioso. Agora nós vamos estar louvando uma música que fala sobre o cuidado de Deus sobre nós e sobre as nossas vidas. Que nós possamos ter cada vez mais ciência e nós possamos cada vez mais deixar no controle de Deus todos os nossos anseios, todas as nossas preocupações, porque o nosso Deus se importa, o nosso Deus cuida e Ele quer que você entregue na mão dEle. Então, que nós possamos estar nos tirando do caminho mesmo, tirando o nosso orgulho, o nosso ego, a nossa fraqueza que se mostra como um lado forte, quando na verdade a gente não tem nenhum controle sobre aquilo.
que a gente possa estar entregando de fato na mão de Jesus, confiando que Ele está cuidando e que Ele está no controle de tudo. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Oremos. Pai, nós agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, agradecemos pela oportunidade de estarmos na Tua casa e Te louvando e Te adorando. Te pedimos, Senhor, que Tu recebas nosso louvor, nossa adoração a Ti, nossa consagração, ó Pai, dos nossos corações em Ti, confiando, Pai, que o Senhor está cuidando de tudo. Damos graças, Senhor, pela nossa igreja. Obrigada, Senhor, pelos nossos irmãos. Obrigada, Pai, pelos dízimos e pelas ofertas que foram entregues hoje. Seja, Senhor, com essas contribuições. Seja, Senhor, continue, Senhor, sustentando a Tua casa, sustentando os seus irmãos, os seus servos, sustentando cada irmão que aqui congrega. Muito obrigada, Senhor, porque nós temos a oportunidade de ajudar uns aos outros e cuidar uns dos outros. Obrigada, Senhor, porque o Senhor cuida de nós e cuida, Senhor, dos nossos corações e cuida dos nossos pastores, cuida da nossa liderança. Continue, Senhor, com eles. Muito obrigada porque através deles nós vemos, Senhor, o Seu cuidado, vemos, Senhor, a Sua misericórdia sobre essa igreja. Obrigada, Senhor, por ter pessoas que nos amam e propagam, Senhor, cada vez mais esse amor. Senhor, seja conosco os nossos corações, seja, Senhor, com a palavra que nós ouviremos agora pela manhã. Seja, Senhor, falando conosco. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Pode sentar, irmãos. Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um, lançados a partir da palavra de que nós devemos. É impressionante quando Jesus fala que nós devemos tomar sobre nós o seu jugo, porque o seu jugo é suave, o seu fardo é leve, e às vezes, apesar dessas promessas que nos são feitas, essas promessas que são verificadas na palavra de Deus, o testemunho que é verificado
através da vida de muitos irmãos, a gente tem uma dificuldade de lançar sobre o Senhor as nossas angústias. A gente quer militar ainda com as nossas forças, com as nossas estratégias, tão somente. Não que nós não devamos nos esforçar diligentemente, nos dedicar em tudo. Todavia, sabendo que o Senhor é que nos dá a vitória. E tem um momento que é muito especial e desafiador para a gente, que o Senhor nos comissiona em algum momento, está falando à igreja, nas classes de EBD, falando a alunos em seminário, que é quando a gente vai preparar o conteúdo para compartilhar. A gente flerta muito próximo com a nossa mente, esquecendo às vezes de entregar o coração ao Senhor, de não ter sobre nós, de não ter sobre aquele momento todo o cuidado, sabendo que no final de tudo, o Senhor é que fará. Como está escrito em Neemias 2, né? O Deus dos céus é que vos fará lograr êxito. E isso em qualquer coisa. Isso em qualquer coisa. Seja numa decisão na economia familiar, seja na entrega de uma mensagem no culto, seja na classe de EBD, seja no que for. No final das contas o Deus dos céus que nos fará lograr êxito. E nós devemos nos aproximar diante de tudo que a vida nos apresenta, tendo isso diante de nós. No Antigo Testamento, a instrução é que nós fixemos, que a palavra de Deus fosse fixada nos umbrais, nos atavios dos sacerdotes, de maneira que a gente estivesse sempre dando de frente com a palavra de Deus, que viesse à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Mas na nova aliança nos é dito que o Senhor escreveria em nossos corações a tua palavra. De maneira que nos momentos de angústia nós iríamos buscar em nós mesmos, movidos pelo Espírito, conduzidos e orientados pela sua palavra, a força necessária. Hoje nós já lemos a palavra, cantamos a palavra. Nossa igreja tem se dedicado, com todo afinco, na dependência do Senhor, a oportunizar aos irmãos o aprendizado da palavra. Reitero aqui o meu convite para os irmãos que hoje tem classe única de EBD. Às terça-feira nós temos a escola bíblica de terça, que apesar de partir da sala dos jovens, é aberta a todas. Nós temos os estudos que têm sido disponibilizados pelos irmãos de demais classes na internet. Nós temos os estudos que têm sido conduzidos sistematicamente toda quarta-feira. Não parou nem no período de pandemia, os estudos na quarta-feira, porque para que seja inculcado. Deuteronômio diz que nós devíamos inculcar na mente dos nossos filhos a palavra. Só que para inculcar na mente dos nossos filhos, ela precisa primeiro ser inculcada em nós. Porque Jesus diz que se a palavra deles estiver em nós, não é ao redor, nos outdoors, nas placas e nos adesivos do caminhão, no calendário que fixamos, não fixamos mais calendário, né? Mas no imã de geladeira ou coisa que o valha, não, se a minha palavra estiver em vós. João 15, ele diz que nós somos regenerados pela palavra. Pedro, em Efésios, diz que nós somos santificados pelo lavar purificador da palavra. Nós podemos ter muitas estratégias, e temos. Nós estamos aí em período de planejamento para o ano que se avizinha. Todavia, a palavra faz tudo. Terminamos as celebrações do mês da Reforma, 503 anos da Reforma. Lutero, reunido com seus amigos, ele disse a seguinte frase: eu não fiz nada. Enquanto eu me divertia com meus amigos, Spalatin e Melanchthon, a palavra de Deus ruía as estruturas do papado.
Eu não fiz nada, a palavra fez tudo. E essa era uma bandeira dos reformadores. Sola Scriptura, tota Scriptura. Somente a Bíblia, toda a Bíblia. E ela é a nossa arma. Ela está contada lá em Efésios, quando a gente se reveste da armadura. A palavra está no nosso equipamento. Convido os irmãos a ficarem de pé. Vamos estar lendo um texto que está registrado no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do verso 42. Nós vamos estar pensando hoje, já que estamos falando da palavra, sobre os poderosos feitos da palavra de Deus. Os poderosos feitos da palavra de Deus. Atos, capítulo 13, a partir do verso 42. Esses domingos que antecederam, até hoje, nós estamos estudando, estamos fazendo menção de disciplinas espirituais. Começamos com o nosso pastor Roberto falando sobre a oração. A semana passada o nosso irmão Daniel estava falando sobre a simplicidade. Hoje nós vamos, em meio à mensagem, estar falando sobre a disciplina espiritual do estudo. Atos, capítulo 13. Pedi os irmãos para abrir, mas eu não abri, Engraçado. Capítulo 13, a partir do verso 42. Diz assim a minha versão: quando iam saindo, rogavam-lhes que lhe repetissem essas palavras no sábado seguinte. E quando a reunião acabou, muitos judeus e gentios devotos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes a palavra, os encorajavam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus. Mas vendo as multidões, os judeus encheram-se de inveja e blasfemando, contradiziam a palavra de Deus que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé falaram corajosamente. Era necessário que, em primeiro lugar, se pregasse a vós a palavra de Deus. Mas visto que rejeitais e não vos considerais digno da vida eterna, nós nos voltamos para os gentios, porque assim o Senhor nos ordenou. Eu te pus como luz dos gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E todos os que haviam sido destinados para a vida eterna creram. E a palavra do Senhor divulgava-se por toda a região. Mas os judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição e os principais líderes da cidade, provocando uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram do seu território. Mas estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Louvado seja Deus por sua palavra. Em pé, inclinamos a nossa cabeça e voltemos o nosso coração mais uma vez para o Senhor em oração. Deus da palavra, com a tua palavra o Senhor criou céus e terra e tudo que nela há. Com a tua palavra o Senhor nos gerou para um novo viver. Com a tua palavra nós somos instruídos, fortalecidos e alimentados. Guia-nos, Senhor, mais uma vez através do teu Espírito. Dá que em nenhum momento dependamos dos nossos esforços, Senhor, para comunicar a tua palavra. Auxilia-nos, Senhor, de maneira indispensável, Senhor. Torna o nosso coração terra fértil, Senhor, e desejosa, Senhor, da semeadura da tua palavra. Dá o crescimento, Senhor, que só o Senhor pode dar. Quanto a mim, Senhor, mais uma vez eu peço que sejam agradáveis a ti as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração. Senhor nosso, Deus nosso, nossa salvação. Amém. Os irmãos podem sentar. A
palavra de Deus é fiel, ela nunca volta vazia. É cantada, mas também é versada no nosso texto. Semana passada nós estávamos estudando sobre a igreja de Pérgamo, carta à igreja em Pérgamo, no livro do Apocalipse, capítulo 2. E lá traz uma figura que começa a ser apresentada por João no capítulo 1, de Jesus como aquele que traz na língua, na boca, a espada de 2 gumes. Os irmãos se recordam que o autor aos Hebreus diz que a palavra de Deus é como espada alguma de 2 gumes, que penetra a união da alma e do pensamento. É apta para discernir as intenções do coração. No mesmo, na carta a Pérgamo diz que o Senhor julgará a igreja pela palavra. Nós seremos julgados pela palavra. Nada estranho a nós, como o Deuteronômio registra, que os mandamentos que hoje te ordeno estão diante de vós. Nada estranho a nós. A palavra será a espada da justiça. Será pela palavra que Deus julgará os salvos e os que se perdem. O Evangelho, a palavra de Deus, ela é salvação para os que creem, né? Mas para os que não creem é perdição, é palavra de condenação. No texto, no capítulo 13 de Atos, aparece por 15 vezes a menção à palavra de Deus, seja de maneira positiva, aqueles que acolhem em seu coração, aqueles que respondem positivamente à palavra pregada pelo apóstolo Paulo e Barnabé, sejam por aqueles que rejeitam, que endurecem e atacam a palavra de Deus. E isso sempre houve, né? Às vezes a gente se espanta com algumas coisas que a gente vê hoje nesse mundo globalizado, na mídia, a questão do ataque à palavra de Deus. Isso não é novidade, isso não é do nosso tempo. Não há nada de novo debaixo do sol, já dizia a palavra. Negar a fidelidade da palavra, negar a inerrância da palavra, a suficiência da palavra de Deus, não é uma exclusividade do nosso tempo. Mas o interessante é que sempre acontece no meio daqueles que deveriam ter em alta conta a palavra. Eu sempre, nas conversas, eu falo, eu não me importo com o que os de fora dizem da palavra, mas com aqueles que foram regenerados pela palavra, pelo o verbo de Deus, a palavra de Deus. Essa ideia da palavra de Deus é tão importante que João destaca Jesus como a palavra de Deus. De alguma maneira nos faz entender que a rejeição à palavra de Deus é a rejeição do próprio Filho de Deus que nos foi enviado, do verbo que se fez carne. Hoje, quando ouvir a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. É o próprio Deus que nós rejeitamos quando ouvimos a tua palavra e às vezes a gente não diz que não é a palavra de Deus, às vezes a gente não diz que não cremos, às vezes a gente não diz que não é suficiente, mas a nossa relação com essa palavra mostra em que nível, em que conta nós a levamos, como nós nos relacionamos com essa palavra. O que é a Bíblia Sagrada? O que é a palavra de Deus? Mais uma vez, invocando o reformador Martim Lutero, ele diz que as Escrituras Sagradas é o berço, é a manjedoura aonde a igreja vê o Filho de Deus. Repetindo, as Escrituras
É a manjedoura onde a igreja vê o Filho de Deus. E é verdade que nós temos visto o Filho de Deus, o Verbo encarnado, na palavra de Deus. É verdade isso na nossa vida? É verdade que somos aqueles que vivemos pela palavra? É verdade que cada dia nos vemos mais santificados pelo lavar da água da palavra? É verdade. É para nossa reflexão. Porque ao responder algumas dessas questões e a outras tantas, nós vamos ter um diagnóstico de como nós nos relacionamos com a palavra e com o Deus da palavra. Porque, não se engane, o Deus da palavra estabeleceu os termos do relacionamento do seu povo com Ele. É comum a gente ouvir dizer, fé cada um tem a sua, cada um crer do seu jeito. Ora, mas o Deus da palavra, Ele decidiu se auto-revelar através da sua palavra e nos ditar princípios de como nos relacionarmos com Ele e com os nossos irmãos, com Ele e com o mundo que nos rodeia. Não é da forma que eu quero, não é do jeito que eu acho, mas é como Ele manda. O livro de Malaquias, ele vai mostrar, não o problema do dízimo, não. Tem uma menção ao dízimo, mas o dízimo ali, o problema do dízimo é fruto de uma incompreensão ou insubmissão à instrução do Senhor. Porque o dízimo é adoração, a oferta é adoração. Se nós não entendemos como nos relacionar com o Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a nossa adoração, em todas as suas expressões, seja nos cânticos, na relação com os irmãos, seja na entrega de ofertas e dízimos, seja no engajamento em missões, será deficiente. Será do nosso jeito. O conhecimento de Deus através da sua palavra, por isso a exortação do profeta, prossigamos em conhecer o Senhor, é que vai nos moldar e nos conformar ao Filho de Deus, conforme diz Romanos 8. As palavras de Deus, a palavra de Deus são as mãos do olheiro a moldar o vaso e conformá-lo à imagem do seu Filho Jesus. E se eu não me submeto a essas mãos, a essa palavra, eu de maneira alguma, eu me conformo à forma que Ele determinou. E tudo, por mais aparência de piedade que possa ter, a minha expressão de fé, a minha expressão de louvor, não estará em conformidade com o Deus da palavra. E Deus não falou para a gente de maneira estranha, como Ele diz ao seu profeta Ezequiel: eu não estou mandando você para um povo que não pode te compreender, mas eles são de dura cerviz. No nosso tempo hoje, nós já encontramos aquele povo que Paulo fala que são os que têm a sua mente cauterizada. O que Ezequiel encontrou eram os homens de dura cerviz. Nós encontramos de mente cauterizada, que sente comichão nos seus ouvidos, rejeitam a verdade e ajuntam para si mestres segundo as suas intenções. Não há nada de novo debaixo do sol, já dizia o sábio na sua palavra. Lá como cá, em muitos momentos da nossa caminhada, nós caminhamos segundo o nosso próprio entendimento, e a palavra diz: não se estribe no seu próprio entendimento. Ou no popular, se for segundo a tua vontade, vai dar ruim.
Ele é sábio. Ele é o alfa e o ômega. Ele tudo criou pela sua palavra. E ele falou de forma clara para a gente. É verdade que o nosso irmão Pedro diz que existem alguns textos nas Escrituras difíceis de compreender, que às vezes homens, para sua própria condenação, torce e distorce. Mas de maneira geral ele falou para a gente de maneira clara. E abro parênteses para um momento literário. Isso aqui é um bom livro para quem quer conhecer a palavra de Deus. Deus falou na língua dos homens, os bastidores humanos da revelação divina. Deus falou na nossa língua. O verbo se fez carne e se diminuiu de maneira a comunicar a vontade do Pai. Então não é de maneira que nós não podemos compreender. Minimamente todos nós, do analfabeto ao douto, é capaz de compreender a verdade de Deus. Porque como nós falamos aqui no começo, isso é um cuidado de Deus. Isso é uma ação de Deus. Ele faz crescer a semente que foi semeada. Alguns estarão um pouco mais limitados em uma questão ou outra secundária, mas naquilo que é suficiente para apresentar todo o homem perfeito e perfeitamente aprovado para toda boa obra, a palavra de Deus é clara. A instrução do Senhor é clara. E precisamos nos submeter a ela. No texto que nós lemos, a começar, eu falei no capítulo 13, mas quando você tiver uma oportunidade de ler, a partir do capítulo 12, você vai ver nesses dois capítulos como é enfatizada a questão da palavra de Deus. Mas se você tiver um prazer muito maior em resolver ler o livro de Atos, você vai verificar que em muitos locais, em muitas porções do texto, há uma ênfase no poder da palavra. A começar pelo colégio dos apóstolos, que quando viram outras questões administrativas surgirem ao seu redor, eles perceberam, há uma primazia, há algo que é mais importante para que nós nos dediquemos. Há algo mais importante para a saúde e vida e avanço do Evangelho. Questões importantes surgiram, como, por exemplo, a negligência da assistência à mesa das viúvas não judias. Mas eles olharam aquilo e falaram, não, isso é importante. Levantemos entre nós homens cheios do Espírito e de bom testemunho para cuidar dessa importante obra. Todavia nós nos dediquemos à palavra e à oração. O pastor Eduardo e o pastor Roberto, que conhece bem essa área de história, houve um tempo na história da igreja, pós o período medieval, em que as igrejas, na sua arquitetura, elas levaram o que a gente chama hoje de púlpito para o centro da igreja. E toda a construção se dava ao redor, tentando inculcar de maneira visível que o centro é a palavra, a autoridade é a palavra, tudo emana dessa palavra. Não há outra ferramenta que torne sábio o coração que não a palavra de Deus. A nossa declaração batista da inspiração e da autoridade das Escrituras. Eu tive a curiosidade de rever isso e é muito interessante. Pelo Espírito. 4, tem por finalidade revelar os propósitos de Deus e levar os pecadores à salvação e edificação do crente e promover a glória de Deus.
5. Seu conteúdo é verdade, sem mescla ou erro. E por isso, feito tesouro dos homens. 7. A Bíblia é a autoridade única em matéria de fé, fiel padrão pelo qual devem ser aferidas as doutrinas e a conduta dos homens. Nós, batistas, temos em alta conta essa palavra. E não podemos perder essa identidade do povo do livro, do povo da palavra. Mas não só do povo ouvinte, do povo que tem muitos eventos que promovem o ensino da palavra. Não só do povo que tem muitas literaturas que promovem o ensino da palavra, mas do povo que é lavado pela água santificadora da palavra. Nesse capítulo 13 nós temos, na primeira parte, nós temos o comissionamento de Paulo e Barnabé. Nós temos Paulo e Barnabé sendo enviados para a missão de Deus. E ali nós temos uma igreja ensinada como levantar obreiros, como enviar. E diz que o povo estava reunido e orando, o Espírito disse à igreja: separai para mim Paulo e Barnabé para a obra missionária. Essa primeira parte. Depois nós temos, já no verso, entre os versos 6 e 12, mais uma vez, nós temos a oposição à pregação da palavra. Surge ali o Elimas, o mágico. Nós temos oposição à palavra de Deus. Na terceira parte, nós temos a ordem cumprida. A ordem cumprida, que é primeiro aos judeus e depois aos gentios. Isso é uma marca do ministério de Paulo, o cumprimento da ordem. Como nós lemos aqui no verso 46, de Deus que ele cumpria. Deus já autorizou, já trouxe o Salvador. Essa é a mensagem que Paulo prega aos judeus. E essa é a mensagem que os judeus rejeitam. No verso 23, Paulo apresenta o cerne da sua mensagem. E é essa mensagem, a palavra de Deus, que é rejeitada. Não é nenhuma conversa do Messias. Já foram cumpridas, Paulo aponta para eles. Está no verso 29. Ele ressuscitou, versos 30. E a respeito dele é que tudo foi escrito. Paulo, nesse capítulo 13, ele apresenta aos judeus na sinagoga a história, o plano da redenção de Deus sendo cumprido. Do nascimento, da promessa que dizia que um da tribo de Davi ia levar a efeito a salvação de Israel. Paulo apresenta a este povo a obra de redenção. Não são palavras humanas, é a palavra de Deus. E no verso 39, Paulo diz: é para todo o que crê, não uma raça particular. No verso 39, Paulo já diz: não é só para vocês. Paulo deixa claro para eles: isso não é propriedade exclusiva do povo judeu. E é por isso que nós estamos aqui. Porque a graça que se revelou em Cristo Jesus é para nós. É para todo aquele que crê. Porque em Cristo Jesus não há mais judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, não há homem, não há mulher. Somos um e todos nos beneficiamos da graça que há em Cristo Jesus. No verso 41, que antecede o texto que nós lemos, nós temos a advertência severa à rejeição da palavra. O texto que nós lemos, nós vamos estar falando agora do poder da palavra, especialmente entre os versos 44, a partir do verso 44, ele apresenta, como eu já disse, por 15 vezes a referência à palavra de Deus ou diretamente à palavra de Deus. Após a exposição da palavra, uma multidão queria mais. É muito importante nós pensarmos isso em termos do cumprimento da nossa missão.
Muitas vezes a gente fica pensando em milhões de estratégias, e devemos ter estratégia. Devemos pensar na forma em que o conteúdo, que é a palavra de Deus, é apresentado. O ambiente em que ele é apresentado, o contexto em que ele é apresentado, devemos. Mas nós não podemos esquecer da palavra de Jesus que diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Toda vez que um servo do Senhor abre a sua boca a proclamar a palavra de Deus, as ovelhas do Senhor ouvem a voz dele. E o texto que nós lemos aqui do verso 42 ao 44, diz o quê? Que quando iam saindo, rogavam-lhe que lhe repetisse essas palavras. Meus irmãos, é inadmissível, para não dizer impossível, que aquele que foi nascido, que nasceu de novo, pelo agir regenerador dessa palavra, rejeite essa palavra. Pedro usa uma figura que eu gosto muito, que ele fala que desejamos como recém-nascido genuíno leite espiritual. Ele usa essa figura para a palavra de Deus. Quando a gente vê um recém-nascido rejeitar o leite materno, o que a gente sabe? Está com problema. Está doente. Ou o leite está com problema. Alguma coisa não está correto, não está certo. Alguma coisa saiu da normalidade, porque não pode um recém-nascido rejeitar o leite materno. De maneira semelhante, comparado o leite materno, o Pedro diz que nós devemos desejar o genuíno leite espiritual, desejar ardentemente a palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós devemos ter um cuidado especial, individual, diante do Senhor, quando nossos ouvidos se cansam de ouvi-lo. Quando as coisas santas começam a nos enfadar. Quando as coisas que provêm de Deus começam a nos soar pesado. Nós devemos nos colocar diante do Senhor, nos humilhar diante do Senhor, com simplicidade, como foi dito semana passada, reconhecendo que algo vai mal. Senhor, eu nem louvor, mas eu gosto de ouvir. Senhor, a leitura bíblica passou de 3 versículos, eu já não suporto. Sermão, se passar de 20, eu caio na cadeira. Cuidado, porque pode não ter um Paulo para orar e ressuscitar. Nós precisamos nos questionar. Nós precisamos nos questionar quando nas nossas relações afetuosas com filhos, esposas e maridos, a gente não se sente desejoso de estar com, de passar uma maior parte. A gente nos tem que se questionar o que está acontecendo. Que eu fico 5 minutos com meu filho e já quero sair de perto dele. Nossa! Eu não tenho paciência para ensinar uma lição por 2. Nós não precisamos. Agora, e acerca das coisas que provêm de Deus? Temos questionado o nosso fastio. Temos questionado a nossa... Eu ouvi um pastor falar uma vez, ele fala: eu não estranho nos nossos momentos de fraqueza essa inconstância. Mas o que me causa estranheza é que o irmão não sinta falta, não sinta doer, não chore por não desejar, por ansiar ardentemente estar a sós com Deus, em oração, como apresentado na primeira disciplina espiritual, com o estudo e a meditação na sua palavra. Se isso não nos incomoda, tem defeito, tem problema, porque aqui os irmãos ouviram e falaram: volta sábado, porque eu preciso ouvir mais da palavra. Mais, eu preciso ouvir mais, não foi suficiente. E pelo que a gente tem do relato bíblico, os sermões de Paulo não eram de 30, 40 minutos. Já
Morreu gente ouvindo, de tão demorado. Os judeus resistiram à palavra, nós já falamos, verso 45. Todavia, sem se acovardar, Paulo e Barnabé pregavam a palavra, verso 46 e 47. É um desafio à persistência. Sabendo que descansamos no Senhor, porque a obra é do Senhor. Mas a rejeição à palavra de Deus, diante de corações endurecidos, não deve nos desanimar de pregar o Evangelho. Nós não podemos desistir de orar, interceder e anunciar a palavra de Deus. É verdade que tem hora a gente fala, fulano não quer nada com Jesus. É verdade que tem hora que a gente fala, eu não vou deitar pérolas aos porcos. Mas esse não é o comportamento padrão diante da oposição e a rejeição à palavra que nós vemos nas Escrituras. Nós vemos homens serem perseguidos, aprisionados, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, por persistirem em proclamar a palavra de Deus, ainda que sob ameaça, ainda que sendo rejeitada, ainda que não crida. Esse é o ministério de quase todos os profetas. Os seus ministérios em termos de crença e condução ao arrependimento, de uma maneira geral, foram fracassados. Porque todo o juízo de Deus pela desobediência veio sobre o povo. Mas eles não se calaram. E esse é o exemplo que nós temos nos versos 46 e 47. A alegria de ser lembrado e salvos pelo Senhor, verso 48. Ouvindo isso, ouvindo tudo que foi dito pelos apóstolos dentro da sinagoga e com os judeus que os cercavam, quando eles ouvem falar, quando ouvem Paulo e Barnabé dizer, agora nós vamos falar aos gentios. Era primeiro aos judeus, mas a salvação não está restrita a vocês, não é só para vocês. Aí diz que os gentios, ouvindo isso, os gentios alegravam-se e glorificavam a palavra de Deus. A palavra de Deus antes de converter, antes de alcançar os corações, quando exposta e pregada com fidelidade, ela glorifica ao Deus da palavra. Porque quer gostemos ou não, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Antes ela cumpre o fim para o qual foi enviada: juízo e salvação. Ainda que preguemos a multidões e ninguém se arrependa, a palavra de Deus está cumprindo o seu objetivo. Está glorificando a ela mesma e ao Deus da palavra. Ela é glorificada nos que são salvos, mas também nos que perecem. E diz que eles se alegraram e todos creram. Todos creram. Todos os que creram se alegraram com a palavra. Está aí uma outra coisa importante para a gente pensar. A palavra de Deus tem me entristecido. O que tem sido pregado tem me incomodado. O que as revistas ou livros das lições têm trazido tem me incomodado, tem me entristecido. Porque diz que a palavra de Deus produz alegria. Alegria nos que creem. É uma outra coisa para a gente observar. Estou enfastiado, não, enfadado, me incomoda. Humilhai-vos, pois, diante da potente mão do Senhor. Buscai e achar nele lugar de arrependimento.
porque Ele é bondoso e perdoador. O salmista diz que a um coração contrito, um espírito quebrantado, não resistirá ao Senhor. Então, quando a palavra vem contra o meu pecado, contra a minha atitude, contra o meu padrão de vida, eu não devo endurecer o coração. Antes eu tenho que me humilhar diante do Senhor da palavra e pedir que Ele novamente me tome pela mão e me conduza à forma que conforma ao seu Filho Jesus. E todos se alegravam. Cheios do Espírito, eles seguem a missão apesar da sua oposição. A palavra do Senhor divulgava-se por toda a região, verso 49. Mas ainda assim os judeus incitaram mulheres devotas a se rebelarem contra os pregadores da palavra. Não devemos, mais uma vez, não devemos desanimar diante dos que se mobilizam contra a palavra de Deus. O que nós devemos ter certeza, convicção diante do Senhor é que, de fato, o que está nos conduzindo é a palavra. Em assim sendo, não devemos temer a multidão. Não devemos temer a rebelião. Porque a palavra provoca isso. Senão Jesus não diria que Ele, a palavra entre nós, em muitos contextos colocaria pai contra filho, filho contra mãe, filho contra pai. Palavra da própria palavra. Jesus falou isso. A oposição virá. Questionarão a procedência. Mas se a procedência é do céu, não temais. Não temais diante da oposição. Não temais diante da rebelião. O fim está próximo, meus irmãos. Eles, sacudindo o pé, o pó dos pés, partiram a Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. É muito interessante que Paulo e Barnabé vão embora. Naquele ambiente de grande rejeição, naquele ambiente onde os judeus promoveram motins, aliciaram mulheres para se rebelar contra a palavra, mas naquele ambiente, o que o texto nos diz ao final? Que ficaram discípulos. A pregação da palavra frutificou. Acredita-se que essa rotina de Paulo de ir às sinagogas, nesse contexto aqui, durou algo próximo a 2 anos ou um pouco mais. Então, ainda que diante de toda a rejeição, ainda que diante de toda a rebelião, a palavra de Deus produz, cumpre o propósito para a qual foi enviada: salvação e juízo. Perdição para os que a rejeitam, salvação para os que a recebem. E as que recebem são feitos discípulos dele. E esses discípulos ficaram num contexto de dura perseguição. Mas diz que eles estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Trazendo para os nossos dias, são os irmãos que são alcançados pela palavra, através do ministério da Portas Abertas, por exemplo, dentro dos ambientes de dura perseguição.
Eles chegam, pregam, discipulam, treinam líderes locais, saem, e aqueles discípulos que ficaram, sob dura perseguição, sob risco de morte, pela fé confessada no nosso Senhor, eles sempre transbordam de alegria e cheios do Espírito. Ah, sim, não há como transbordar de alegria em meio às dificuldades se não formos cheios do Espírito. As disciplinas espirituais, elas são ferramentas sistematizadas para nos ajudar a nos desarraigar de hábitos viciados. Mas o fim principal dessas disciplinas é nos conduzir de tal forma a sermos íntimos de Deus e da sua palavra, de nos verificarmos cheio do Espírito, da comunhão, nos abstendo de tudo, representado por Paulo ali no texto de Efésios como vinho, mas nos abstendo de tudo aquilo que traz a dissolução, que traz a contenda, a separação, a tristeza. Mas ele fala: enchei-vos do Espírito. Pregue, estude e ouça a palavra. Deus faz o resto. Paulo, como já tinha sido feito por Pedro em Atos 2, 14 e 40, expõe o grande plano da redenção de Deus e o Espírito aplica aos corações. Devemos cumprir a nossa missão, sem nos preocupar com grandes planos e estratégia. Devemos sim estar pronto a anunciar a razão da nossa esperança, sem temor, sabendo que é Deus que opera. E eu termino mais uma vez citando o reformador Lutero. Ele diz o seguinte: eu fiz uma aliança com Deus. Não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com os dons das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante e tudo que eu preciso conhecer, tanto para esta vida quanto para o que há de vir. A palavra de Deus é fiel e ela nunca volta vazia. Ministério de Louvor está com a oportunidade mais uma vez. Antes, porém, vamos orar, agradecer mais uma vez ao Senhor por esse tempo, enquanto os irmãos se preparam. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse tempo precioso que o Senhor nos concedeu. Dá, Senhor, que seu Espírito aplique o nosso coração, Senhor, tudo aquilo que procede do Senhor e foi dito nesta manhã. Mas que nós sejamos não somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, Senhor. Lava-nos e santifica-nos, Senhor, com a Tua palavra. Transforma-nos, Senhor, e molda-nos à semelhança do Seu Filho através da Tua palavra. Dá-nos sede, Senhor, insaciável da Tua palavra. Que possamos, como os filhos de Corá, dizer: todo o meu ser tem sede do Deus vivo e da Tua palavra, Senhor. Nos abençoa como igreja, nos abençoe como servos, nos abençoe como família de Deus, Senhor, unida, firmada e sustentada pela palavra de Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Bom dia novamente aos irmãos que não tivemos a oportunidade de cumprimentar. Vamos estar louvando ao nosso Deus, convidando o Santo Espírito do Senhor, porque muitas vezes, as pessoas leem a palavra de Deus, mas leem só palavras, não leem com o auxílio do Espírito Santo, que traz todo um entendimento. E como o irmão Wellington disse, nós temos o prazer de ter o Espírito Santo conosco para nos dar um entendimento, não importa quem nós sejamos. Então, vamos estar convidando o nosso Senhor, o Espírito Santo de Deus, para que permaneça nas nossas vidas e que nós tenhamos capacidade, entendimento, sabedoria de não só ler, mas colocar em prática a palavra de Deus. Compara a esperança viva.
dia, irmãos. Bom dia, queridos. Deixe-me ser objetivo, porque nós temos algumas comunicações. Mas antes eu queria fazer uma consideração que eu acho que é importante, depois de uma palavra especial, como essa que a gente acabou de ouvir. Eu estava meditando, estava ouvindo, né, considerando, dando uma de Bereano, considerando na Escritura Sagrada algumas coisas. Irmãos, nós somos, como o Elton falou, o povo do livro, a palavra de Deus, né? E às vezes a gente tem uma leitura muito mágica da Bíblia, achando que lendo a Bíblia, pura e simplesmente as coisas vão acontecer. Mas deixe-me te falar uma coisa, a melhor forma de fazer a palavra de Deus acontecer na sua vida é você tendo atitude, dizendo: eu quero ser obediente. Nós não estamos dizendo que é fácil não, irmãos, não é fácil não, o mandamento ele é difícil, amar o inimigo é difícil, mas não é impossível, não é impossível, né? Então, se você quer que a palavra de Deus surta efeito na sua vida, tenha a atitude de obediência. E o resto ele vai fazer, o Espírito Santo vai fazer. Mas se nós não dermos o primeiro passo de desejar ser obediente, aí nós não seremos obedientes, obviamente, né? Então, Deus abençoe os nossos corações, Deus abençoe as nossas vidas. Meus queridos irmãos, eu queria pedir que os irmãos estivessem orando. Não sei se está presente lá em cima, eu estou tentando, porque com máscara fica meio complicado a gente identificar, né? Continue orando pelos nossos irmãos que estão adoecidos. O não está bem, ele não está bem. Ele viria hoje pela manhã e o irmão Felipe trouxe a comunicação de que ele está acamado, carecendo das nossas orações. Então vamos orar. Eu vou ver se depois eu dou um pulo lá para ver como é que a gente pode fazer para ajudar. O Elcimar tem sido uma bênção. Mas os irmãos conhecem bem o histórico de saúde dele, né? Então continue orando e, dentro da medida do possível, faça um contato para animar o nosso querido irmão. Por outro lado, nós nos alegramos. Ontem à noite eu estive aqui, porque nós estamos pintando ali, né, o muro, vamos pintar ali atrás. E na saída eu encontrei Fatinha ali, né, na loja. E graças a Deus a mãezinha dela já teve alta, está voltando para casa, deve ter voltado hoje, ou está voltando hoje. Os irmãos sabem que ela carece das nossas orações, ela é acamada, né? Então nós precisamos continuar orando, mas também nós nos alegramos por isso, né? Nos alegramos por isso. Continue orando pelos nossos amigos aí da frente, né? Pela Verônica, pela Vera Lúcia, pelo seu José Carlos e pela Beatriz, que é a filhinha, né? Porque nós estamos caminhando bem nas nossas relações com os nossos vizinhos, graças a Deus. Nós ficamos muito alegres porque na sexta-feira eu, Tião, irmão Felipe, fomos ali ao Ceasa com o seu José Carlos, que é o chefe, né, da casa. E foi muito bom, ele nos ajudou bastante. Nós passamos uma manhã inteira ali no Ceasa, né, fazendo tomada de preço. Ele conhece todo mundo ali. Foi um tempo muito interessante, não? E ele nos ajudou bastante, né, nas compras da nossa cesta básica. Isso é uma caminhada muito boa. Depois nós estivemos aqui na igreja, ele conheceu a igreja, ele nunca tinha entrado aqui na igreja, ele entrou, achou a igreja muito bonita, e a palavra dele para mim foi o seguinte: puxa, eu não pensei que essa igreja fosse tão grande. Não? Então a gente está aí, né, nessa caminhada com a nossa vizinhança, com os nossos queridos amigos, temos orado por eles, Deus tem nos abençoado, não? A Marinalva tem me ajudado bastante. Não sei se a Marinalva está por aí, eu precisava fazer menção dela. Se ela não tiver, à noite, a Marinalva está ali, né? A Marinalva tem sido uma bênção. Nós precisamos, por conta disso, eu vou pedir ao irmão que puder, procure a Marinalva, que ela vai explicar melhor. Na subida da Marinalva ali tem um senhor que a gente tem acompanhado já há algum tempo, ele mora sozinho, ele fez uma cirurgia agora, e ele carece, irmãos, do nosso cuidado, do nosso carinho, da nossa ajuda. E aí amanhã ele vai precisar voltar ao hospital para fazer lá a avaliação. Eu não vou ter condições de levá-lo, porque eu vou estar com outros compromissos.
tem outras pessoas para estar atendendo. Então, nós precisamos de um irmão que tenha carro e que possa auxiliar. Vai precisar da nossa cadeira de roda, né? A gente já está ali, tá no banheiro ali dos cadeirantes, tá, Marinalva? Vai precisar da cadeira de roda e vai precisar de um tempo, que é na parte da manhã, para levá-lo, ficar com ele, depois trazê-lo, porque ele não tem ninguém, irmãos, não tem ninguém. A Marinalva tem ido lá, né? A gente, quando pode, também faz um contato, tem ajudado, lavou umas roupinhas para ele, enfim. Então, o irmão que puder ajudar, procure a Marinalva, que ela vai alinhar direitinho, porque nós estamos aqui para fazer isso, irmãos, para cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas. Isso é muito importante, isso é cumprimento da palavra de Deus. Fica aí a nossa solicitação, não? Nós estamos encerrando o ano, estamos meio que correndo, né? Porque muitas coisas para serem feitas. Nós estamos solicitando aos irmãos que façam, os irmãos do ministério façam agenda. Eu recebia do Ministério Infantil, recebia de missões, alguns irmãos se comprometeram a nos entregar hoje, que nós vamos fazer, planilhar a agenda, né? A Renata precisa planilhar a agenda para ano que vem, cruzar datas e tal. Então, irmãos, a gente precisa estar com tudo pronto para ano que vem. Se o Covid continuar, se as coisas continuarem, a gente vai administrando isso, né? Mas nós precisamos estar com a nossa agenda pronta. Na qualidade de presidente da igreja, eu estou, por conta disso também, de uma outra série de coisas que a gente precisa estar definindo, convocando o conselho para uma reunião terça-feira, 10/11 às 19h30. Todo o conselho na forma estatutária. Nós temos assuntos muito importantes para conversarmos, assuntos que envolvem valores altos e outras questões de disciplina de membros da igreja, e nós precisamos conversar mesmo. Nós estamos nessa correria, precisamos definir algumas coisas. Então, à noite eu vou repetir a convocação, terça-feira, 10/11 às 19h30, o pastor está convocando o conselho. Domingo que vem, dia 15, irmãos, é o dia da eleição, mas nós temos culto também, né? A comissão de orçamento, não, de finança, né? Não é esse o nome, não, me esqueci agora, né? Mas os irmãos sabem do que se trata. Está trabalhando aí, porque nós temos 7 meses de relatório que precisam ser aprontados para serem aprovados em assembleia. Eles estão trabalhando com afinco, né? Estão vendo tal. A gente deu uma orientação para a tesouraria, para que a gente possa fazer o resumão. E, aproveitar que a relatora está aqui, a nossa orientação não precisa fazer tudo nesta assembleia, pode fazer em 2 etapas, assembleia de novembro e assembleia de dezembro, porque são 7 meses, na verdade 8 meses, né, que a gente precisa estar trabalhando e apresentando os relatórios para a igreja. Então, no domingo, irmãos, nós temos culto, ok? Os irmãos estejam orando para que Deus esteja orientando os irmãos com relação aos candidatos. O voto é secreto, né? Eu sei que tem alguns irmãos que estão apoiando aí candidatos a vereadores, Deus abençoe, não? Mas estejam orando para que Deus esteja encaminhando o coração dos irmãos para aquilo que Ele deseja. Mas no culto, no horário do culto, nós estaremos realizando a nossa assembleia de novembro e depois, em dezembro, a de dezembro. Eu já orientei o pessoal da mídia ali. Por conta disso, no domingo de manhã, nós não teremos a transmissão do culto. Porque vamos falar de dinheiro, vamos falar de uma série de coisas que são pertinentes, disciplina de membros da igreja e coisas que precisam ser encaminhadas pela igreja, né? Para que a igreja possa estar deliberando. Então, nós não teremos a transmissão no domingo que vem pela manhã, tá bom? Tudo do Apocalipse, sexta-feira, culto e oração, tem sido bênção pura, irmãos. Os irmãos não estão vendo, estão perdendo. Tem sido precioso, né? Um tempo de oração. Vamos orar. Após a oração, os irmãos têm, o término, os irmãos têm 15 minutinhos para tomar uma água, depois voltem para a escola bíblica dominical. Os irmãos que puderem, né, ficar, a irmã Rosângela vai estar ministrando hoje. Tem sido um tempo precioso. Graças a Deus, eu fico feliz de ver que a igreja está bem cheia hoje. Que bom, Deus abençoe os irmãos. Vamos continuar, né? Devagarinho, irmãos, a gente vai retomando as atividades. A gente está administrando bem isso. Esta igreja, irmãos, eu tenho conversado com outros pastores,
Não é porque eu sou pastor da igreja, não, porque eu não estou fazendo nada. Quem está fazendo são os irmãos, tá? Mas essa igreja, pelo que eu tenho visto, tem sido uma das igrejas que mais cuidado está tendo nesse tempo. Mais cuidado está tendo. Algumas igrejas abriram, tiveram que fechar. E nós estamos aí, pela graça de Deus, caminhando, sem ninguém sendo contaminado, atendendo todo mundo, correndo risco. Mas Deus tem nos protegido de uma forma fantástica. Fantástica. A igreja está de parabéns pela disciplina, pelo cuidado, pela obediência, pelo carinho. Graças a Deus por isso. Ó Deus, nós te agradecemos por esse tempo de celebração, te agradecemos pelos louvores, pelas orações que com certeza o Senhor irá responder e também pela palavra ministrada aos nossos corações. Nós continuamos carecendo do seu cuidado, do seu amor, do seu carinho. O Senhor tem sido extremamente bondoso com cada um de nós, isso é notório, nós podemos perceber isso. Ó Deus, muito obrigado por isso. Dá-nos uma escola dominical abençoada como foi esse culto. E aqueles irmãos que estarão se retirando para a sua casa, protege-os, Deus. Dá graça a eles também, que no tempo oportuno eles possam estar interagindo com a internet para poder estar assistindo à escola bíblica dominical. Cuida de nós, nos dá um dia abençoado e uma noite ricamente abençoada. Recebam a bênção. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as santas consolações do Divino Espírito Santo, alcance a vida dos irmãos, a família dos irmãos e todo o povo de Deus que nesse tempo se reúne para celebrar ao Senhor da vida. É a nossa oração e a bênção do Senhor sobre a Igreja Batista do Centenário em Colubandê. Amém, Senhor, e amém. Ore silenciosamente, querido. A saída, os irmãos sabem, é por aqui.